Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Sou Diógenes Duarte, aluno discente do curso de pós-graduação de Engenharia de Minas. Hoje eu vou falar para vocês aqui da atividade 3 da unidade 2 sobre o benefício mineral, né? E os erros que citam conforme a atividade solicita, né? Alguns erros bem falados hoje em dia no mercado, né? Um deles são o erro de amostragem, preparação. Ele compõe entre o erro de amostragem, conhecido como EAP, e o erro de preparação, conhecido como EP. Entre esses dois fatores aí, o erro de amostragem, ele dita o somatório entre 7 erros dependentes, resultantes desse processo seletivo daquela primeira amostra primária, né, proveniente principalmente da variedade do variabilidade do material que está sendo amostrado, entre seus fatores. Entre eles, a gente tem a conhecido como EA1, que é experimento de amostragem de 1 a 7, onde o 1 ele pontua a ponderação para poder ter um resultante não uniformemente da densidade ou então da vazão daquele material. O erro de amostragem 2 é o erro de integração, conhecido também pelo termo regional, resultante de heterogeneidade, distribuição de partícula ao longo do tempo do material daquela amostragem em si, né? O erro 3 ele fala sobre o erro de periodicidade, resultante de eventuais variações periódicas da característica de interesse daquele material em si, direto ou indiretamente. Tem o erro 4 que é o erro de fundamental, ele resulta na heterogeneidade da constituição do material, dependente da fundamentalidade da massa da amostragem em menor instância do material amostrado. E também ele comete esse erro quando a amostragem é realizada em condições ideais, né? Entre ele mesmo na fundamentação. O erro 5, ele é o erro de segregação, ele resulta em heterogeneidade de distribuição localizado daquele material, não fica focado em um único fator, né? Da própria heterogeneidade dele. O erro 6 é o erro de delimitação, né? Ele resulta na eventual configuração incorreta da delimitação da dimensão dos incrementos. E, para finalizar, o erro 7, né? Que é o erro de extração. Resulta em toda essa operação de tomada dos incrementos entre eles. Diferente pelo erro de preparação, ele é o somatório de 5 erros, ele reduz a quantidade do primário, né? E aí, proveniente de operações de redução granulometricamente homogênica, quarta atualmente a amostragem primária é submetida, né? Conhecido como EP, o erro de preparação, ele divide em 5 fatores, né? EP1 ao 5, onde o EP1 ele tem a perda daquele material de partículas pertencente à própria amostra. O erro de preparação 2 ele tem a contaminação da atmosfera com material estranho. O erro de amostragem 3 ele de preparação 3 ele tem alteração não intencional de característica, se interessa a ser medida naquela amostra final. O erro de preparação 4 é um erros que não intencionais do operador em si, primário, né? Como a mistura sobre a amostra, ela pode ser proveniente de diferentes amostras. E o 5 ele tem alteração intencional da característica de interesse a ser medida na amostra final. Entre os erros 1 a 5, pode ser também quantitativas. Suas médias, determinâncias e até variância, ela pode ter uma estimada a partir do resultado daquele experimento, variográfico, né? Três, os erros entre o erro 6, o erro 7 e a EP não pode ser subestimado experimentalmente. Todavia, ele tem que ser minimizado, né? Em alguns casos, né? Eliminá-los, evitando assim os erros sistemáticos, não desejados na própria situação. Na atividade 2, assim, né, com os erros a gente pode ser determinados quantitativamente quais devem ser mitigados ou eliminados. Onde eu fiz o levantamento detectei foi o quê? O erro de ponderação, integração, periodicidade, fundamentação, segregação, eles podem ser determinados de maneira quantitativa e não qualitativa. E não e entre esses experimentos variográficos, ele estima as medidas e as variâncias nas duas situações, né? Entre o erro de delimitação, extração e preparação, não é possível ter um meio de possível experimento entre eles,
porque é possível mitigar e às vezes até eliminá-lo. Então, não tem erro, entra no circuito de amostra. E nisso ele impede os erros sistemáticos que não são desejáveis, entre esses fatores, né? Mas era isso, que eu agradecer a oportunidade de me apresentar. Muito obrigado a todos.